Olá, pessoal! Como é bom estar aqui com vocês nessa primeira semana do horário de verão para mais uma edição do Conexão Unipam. E tendo como fundo essa paisagem colorida do Unipam, que trazemos muitas informações para você. Dê uma olhadinha na nossa programação. Como você utiliza as redes sociais? Especialistas do Unipam nos orientam quanto aos cuidados que devemos ter ao compartilhar informações na internet. E na Dica Cultural, a participação do professor Moacir Felizbino. No quadro Comportamento, o professor Henrique Miranda fala sobre inteligência emocional. E ainda, Semana da Comunicação Movimento Unipam. E conta com presenças ilustres, como a da apresentadora Cecília Ribeiro. Gostou? Então fique ligadinho. Voltamos daqui a pouco com tudo isso e muito mais. Explosões, nuvens, gases, poeira e disco protoplanetário em rotação. Um sistema solar. Planetas, chuvas, continentes, trilobitas e conodontes. Nasce a vida nos mares. Pântanos, florestas, répteis, sinapsídeos, mamíferos e ufa. Você. Demoramos demais para chegar até aqui. Agora siga em frente. Vestibular 2013 Unipam. Quem tem futuro não para no tempo. Inscrições até 12 de novembro de 2012 no site vestibular.unipam.edu.br e de 12 a 14 de novembro na Secretaria Acadêmica. Informações 0800 940 4006. Prova dia 18 de novembro. Unipam. Educação que transforma. As redes sociais são mais velozes do que qualquer outro veículo de comunicação. É impressionante a rapidez com que elas disseminam as informações. Por isso, é essencial saber utilizar esse recurso com consciência. Professores do Unipam nos dão dicas do que podemos e do que não devemos compartilhar na internet. Desde que surgiram, as redes sociais mudaram e muito a maneira das pessoas se relacionarem. Facebook, Twitter, a lista é enorme. E acredite, seus poderes são maiores ainda. Então, quando a gente pensa nessa questão das redes sociais, a pessoa tem que entender que é uma rede aberta, qualquer tipo de informação que você coloque, as pessoas vão ter acesso, por mais que existam bloqueios, algumas restrições, mas é importante entender que isso pode influenciar na sua vida pessoal e até mesmo profissional. O Facebook, Face para os íntimos, ocupa o primeiro lugar entre as maiores redes sociais do mundo. São 1 bilhão de usuários. Se fosse um país, o Facebook seria hoje a terceira maior nação do mundo, atrás somente da China e da Índia, respectivamente. Para se ter uma ideia, o Facebook processa todos os dias 2,7 bilhões de curtir, 300 milhões de fotos e 2,5 bilhões de atualização de status. E mesmo ciente de toda essa repercussão, há ainda quem não esteja preparado para utilizar tal recurso de maneira adequada. Há um tempo atrás, o próprio fundador do Facebook falou que se ele pudesse, ele não disponibilizaria o Facebook no Brasil, porque ele acha que o brasileiro não sabe usar essa rede social, esse canal de comunicação. E isso depõe totalmente contra o perfil do brasileiro por não saber utilizar um canal de comunicação tão poderoso como é o Facebook, que é uma das principais redes sociais que a gente tem no mundo hoje. A gente vê muita questão da reclamação, as pessoas usam para postar sobre coisas sociais, muito a questão do lazer, mas muito pouco é falado a respeito de uma crítica sobre alguns assuntos mais importantes, sobre questões profissionais, oportunidades. As pessoas ainda não estão conseguindo ver o poder que uma rede social tem para disseminar uma informação. A gente tem campanhas muito bem feitas em redes sociais, então eu acho que o indivíduo, as empresas já conseguem ver isso melhor, mas acho que o indivíduo, o cidadão, ele tem que entender que aquilo ali é uma arma que ele tem na mão, tanto para o bem como para o mal, e isso pode prejudicar principalmente o próprio desenvolvimento e a imagem dele no mercado e na sociedade. Fotos, comentários, declarações. Na hora de se conectar, o essencial é ter bom senso e evitar a exposição excessiva. Você tem que lembrar que existem certos comentários que, ainda que você tenha vontade de falá-los, não fica bem fazê-lo. Evitar o máximo possível comentários referentes à orientação sexual, comentários que façam referência à raça, cor, religião.
Existem certos limites para comentários. Embora nós vivamos numa democracia, é necessário que nós saibamos respeitar as pessoas com as quais convivemos, ainda que seja nas redes sociais. No ambiente de trabalho, o funcionário que tem livre acesso à internet deve tomar alguns cuidados, como saber o momento certo de utilizar as redes sociais e jamais atender clientes enquanto estiver conectado. Nós temos que lembrar que funcionários não são escravos e não são crianças para serem vigiados o tempo todo. E eu também desconheço um sistema de vigilância full-time, o tempo todo para o funcionário. O patrão tem que estabelecer os limites para o uso dentro daquilo que a empresa espera e o funcionário deve usar de bom senso. Tudo é uma questão de bom senso, Se a gente usa o bom senso, a boa medida, nós evitamos uma série de constrangimentos e de problemas. Para algumas profissões, como a de Camila Gonçalves, que é assessora de imprensa, as redes sociais atuam como importante ferramenta de trabalho. Para nós aqui não existe nenhum tipo de restrição para utilizar as redes sociais. Na verdade, essa é até uma ferramenta de trabalho que a gente acaba utilizando. Nós trabalhamos com comunicação e muitas vezes as redes sociais elas se configuram como uma fonte, já que todos os acontecimentos eles são noticiados nas redes sociais. Tudo que acontece acaba nas redes sociais. Então, para a gente, a utilização das redes sociais é imprescindível. No campo jurídico, o advogado Alexandre Máximo alerta: na internet, devemos utilizar nosso direito de liberdade de expressão sem atingir os direitos à honra, intimidade e privacidade das pessoas. Então, se a pessoa pratica algum ato ofensivo à honra de uma pessoa, se ele viola a intimidade divulgando imagens íntimas dessa pessoa, se ele imputa fatos falsos ou fatos definidos como crime, essa pessoa pode incorrer em um ilícito civil ou um ilícito penal. O ilícito civil se resolve com uma fixação de uma indenização para a reparação dos danos à imagem, à moral da pessoa. E o ilícito penal se resolve com uma condenação criminal, com um processo criminal, que pode gerar uma pena e até a prisão do infrator. Várias pessoas são ofendidas e têm a imagem denegrida em redes sociais. Um caso recente e que teve repercussão nacional foi o caso da atriz Carolina Dickmann, que teve fotos íntimas publicadas na internet. Em situações como essa, o caminho é acionar os meios legais, para que as autoridades retirem a postagem e para que os infratores respondam por todos os danos, tanto no campo civil quanto no campo penal. Por isso, fique atento e pense duas vezes antes de postar informações maliciosas sobre alguma pessoa. No trabalho, a utilização inadequada das redes sociais, que traga algum prejuízo à empresa, pode ser fundamento para demissão por justa causa. E para os menores de idade, esse ato também gera punição. Sim, os menores, embora não cometam crime, sim um ato infracional, eles podem responder no âmbito do Juizado da Infância e Juventude pelos atos que são praticados. E seus genitores, os responsáveis pela sua guarda, também podem ser acionados para poder ressarcir os danos causados pelos menores.